Olá, meus amores, boa noite! Como estão todos depois de um feriado, Dia das Crianças aqui? Hoje eu entrevisto uma fera, doutora Flávia Ferronato, e nós vamos falar sobre o que é direita e esquerda. Ela que é advogada, jornalista, coordenadora nacional do Movimento Advogados do Brasil, fundadora da Associação Mães do Brasil, comentarista político no programa Nada Que Calar no YouTube e no Boa Tarde Brasil da Rádio Guaíba. E o que eu vou deixar aqui para vocês agora, o WhatsApp para vocês fazerem as perguntas. Boa noite, doutora. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo Obrigada bem. Pelo convite. Eu que agradeço. Nossa, não é todo dia que a gente tem uma mulher... Aliás, nós temos uma coisa em comum. Assim, algo que vocês mulheres estão nos assistindo e que são mães vão entender. Nós somos mães de 3 filhos. As minhas ainda são pequenas, né? já consigo acalmar um pouco, né? Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, é um assunto bastante complexo, mas é muito interessante para você, principalmente que quer aprender a lidar em sociedade e conhecer um pouquinho do que é política. O que te levou a estudar, a vir para o mundo da política? Na verdade, Ana, eu fui jogada no mundo da política. A gente se conhece um pouco antes de eu me jogar no mundo da política. Começou muito lá no Clube Pinheiros, onde eu tive um contato maior com todo esse bastidor de negociações, de como funciona você ceder aqui, puxar mais um pouquinho ali para chegar num objetivo que nem sempre é o ideal, mas é o que a gente, pelo menos, consegue alcançar. E aí, eu virei uma celebridade instantânea depois que eu tive um entreveiro no Twitter com o presidente da OAB e acabei montando o Movimento Advogados do Brasil e foi naturalmente. Eu sempre gostei muito de política. Eu lembro que 7, 8 anos... jantando em casa, meu pai discutindo política, eu ouvindo na rádio, 7 horas da manhã, o vambora, ouvindo, querendo saber das notícias, era aí mais tarde Diretas Já, então eu sempre fui acompanhando política e fui aprendendo por osmose. Eu nunca fui de estudar política, mas eu sempre fui aprendendo, ouvindo mesmo rádio e assistindo programas de TV. Aliás, aqui você tem 2 graduações, todo o seu trabalho, a sua liderança e ainda é mãe. Você dorme? Então, na verdade, eu tenho mais graduações, é que eu fui omitindo. Eu sempre estudei muito, né? E eu tenho dormido muito menos do que eu gostaria. Mas a gente está num momento onde algumas pessoas acabaram tomando a frente para tentar lutar pelo que acredita. E eu sou uma dessas pessoas que acabou abraçando o mundo para lutar por um país mais justo, mais livre, pelos valores que eu acredito e que eu fui educada para isso. Mas isso é perfeito, né? Você lutar pelo que você acredita, estar em consonância com seus valores, com o que você entende, se entende como ser humano, aí sim, a tendência é que tudo dê certo. E indo para o assunto da política, né? Direita, esquerda, as polarizações que, enfim, né? Que hoje nós vemos na situação política do mundo, porque é uma situação mundial. Um movimento mundial. O que seria ser de direita? Na verdade, Ana, o conceito de direita e esquerda começou na Revolução Francesa, né, com jacobinos e girondinos, jacobinos de esquerda, girondinos sentados à direita. Os jacobinos eram os plebeus, né, e que lutavam para ter mais espaço e acabaram sentando à esquerda. E por isso não existia nada de marxismo ou comunismo naquela época. Naturalmente foi evoluindo e hoje a direita ela é ampla, né? Não é um conceito, ser de direita é você defender. Existe, obviamente, alguns pilares. O pilar de liberdade, o pilar de valores tradicionais, a menor intervenção do Estado. Aí você tem a direita liberal, a direita mais conservadora.
Então, é um assunto muito complexo que tem até cursos, né, com várias aulas do que é direita e esquerda. Mas, basicamente, ser de direita hoje é você defender alguns pilares como liberdade, como a tradição, a família e propriedade, esse tipo de coisa. Interessante esse termo de direita e de esquerda. Eu tenho um filho canhoto. E aí ele brinca e falou... Tudo que fazia alusão à parte da direita... E ele falou, mãe, quando ele era pequeno, né? Tudo é preparado para ser de direita e nada é para ser de esquerda. Você já ouviu isso? Eu tenho 2 filhas canhotas. e é isso, o mundo é preparado para quem é destro, né? Para quem é de direita. A esquerda, e eu sei que você vai me perguntar se direita é isso que é esquerda... A esquerda, ela luta por uma utopia, eu acho a luta muito válida, mas acho utópica. E o que acaba acontecendo, a direita luta por uma sociedade igualitária, uma sociedade onde o Estado controla a população. Então, você vê, por exemplo, Cuba, que é um governo de esquerda, que as pessoas a internet é controlada, você não pode ser a pessoa que você quer ser. Você tem sempre o controle estatal. E essa é a minha maior crítica. Obviamente, todo mundo quer dar oportunidade ao outro. Mas as ferramentas em dar essa oportunidade que a esquerda usa são as que eu não concordo. Eu acho que se você... ninguém tem o direito de dominar o outro, por maior que seja a ideologia, né? Os fins não justificam os meios. Então, o ser de esquerda, basicamente, é defender o controle estatal, defender a igualdade social, e, normalmente, essa igualdade social ela é baixa, né? Você não vê um povo de esquerda onde todo mundo é rico. Você vê países de esquerda onde a imensa maioria é pobre, menos os governantes. Então, por isso que eu falo que é utópico. É uma utopia usada em benefício de certos grupos. A minha segunda graduação em psicologia foi tardiamente feita, o que foi muito bom, por sinal. Teve um lado muito... em termos de aproveitamento, por eu ter uma experiência de vida. Eu já era mãe de 3 filhos quando eu fiz. Nós estávamos... se preconiza muito na faculdade de psicologia, onde trazem os filósofos, né? Aí entra o Max Weber, em que eles preconizam um mundo socialista. E em um debate na aula... eu tinham 2 amigos, um de direita e um de esquerda. Então, assim, tinham umas tretas nas aulas, mas que, inclusive, eram salutares do ponto de vista de discussão, e aí, o que ele dizia, né? Mas, professora, fala para mim um país em que realmente houve um regime socialista. Aí eu te pergunto... Tem algum país em que houve, tirando o comunismo, em que esse sistema que eles tanto preconizam nas faculdades, vindo de filósofos, ele já existiu? Você tem países que tentaram ser socialistas ou que têm valores sociais democráticos muito arraigados. Por isso que eu falo, é uma discussão muito complexa, porque você não tem o socialismo puro, você tem o social-democrata mais voltado ao socialismo, ou um social-democrata mais centralizado, né, mais equilibrado. Eu não vejo um país socialista que, tirando a União Soviética, que em um determinado momento era comunista e em outro momento começou a passar a ser socialista, ou a própria Alemanha unificada, né, antes de ser unificada, mas é muito complexo e nenhum deles deu totalmente certo. Todos eles, os países, a própria população acabou derrubando o governo, como no caso do Muro de Berlim, no caso da União Soviética. A população se voltou contra o sistema. Quando eu fui atleta de alto rendimento, eu tive um grande crescimento pessoal. Eu acho que todos os que são atletas de alto rendimento, porque nós temos toda essa
troca de informações e lidamos com vários povos, várias culturas. Eu convivi com algumas atletas de Cuba na época. E eu confesso, eu era criança, né? E nós não entendíamos o que era. E era havia muito sofrimento desses atletas, não no sentido do esporte de alto rendimento em si, ele já é nós nos sacrificamos muito para sermos, mas eles tinham um sofrimento diferenciado. É como se eles pedissem socorro pelos olhos. E piorou muito, hein? Na época. Inclusive, um dos técnicos tentou emigrar para o Brasil, né? Não conseguiu, não obteve êxito, ele tinha muito medo. Isso ainda perdura até hoje? Não, piorou muito, piorou bastante. O regime cubano, essa geração que você pegou era uma geração de um país muito rico, que quando teve todo o golpe comunista, teve o embargo americano e o país começou a ficar pobre muito rápido. Só que ainda existia riqueza nessa época. Agora não existe. Agora a pobreza é absoluta. Você conversa, por exemplo, com a Zoe Martinez, a situação que ela relata do que a família passa lá. Eu tenho um restaurante que eu frequento que 2 garçons são cubanos. O que eles contam de sofrimento, de você... um turista dá um pedaço de chocolate que comprou, porque os turistas podem comprar, os cubanos não podem entrar nas lojas, e ele ser obrigado a esconder dentro do sapato para o regime não confiscar. Um chocolate. Um chocolate. Então, não tem como defender um regime desse. Não tem como defender um regime onde o povo vai às ruas pedindo liberdade e todo mundo acaba sendo alvo de violência. Então, atualmente, existe uma concepção de que esquerda seria a oposição e direita a situação. Falando no Brasil. No Brasil, a gente tinha, até recentemente, a esquerda no poder. O problema é que no Brasil também, até a esquerda acabou indo para uma área mais central e a gente nunca teve verdadeiramente um regime de direita. Agora a gente tem regimes de direita e que trata a política econômica de uma maneira liberal, né? Não é uma maneira conservadora, mas com um presidente que defende valores conservadores. Então, defende, por exemplo, o combate ao aborto, os valores da família tradicional cristã, defende a liberdade, ataca passaporte sanitário, ataca o lockdown, defende a liberdade de ir e vir. Então, você tem hoje isso. Mas no Brasil, a direita e a esquerda, ela é flutuante. Hoje, por exemplo, o PSDB sempre se considerou centro-direita. Mas ele não é um centro-direita, ele é um social-democrata. Até pelo nome, você já vê que é um social-democrata, né? Ele já é um centro mais para a esquerda, mas se você pegar o que o Dória faz aqui em São Paulo, ele é realmente um centro-direita, ele não é um centro-esquerda. Então, tem uma crise de identidade na política brasileira, a começar pelo nome dos partidos. Se você tivesse que resumir direita e esquerda em termos de pilares, como você falaria? Direita, a liberdade e a família tradicional e os valores judaicos cristãos. E esquerda, o controle estatal na vida do povo e o controle da sociedade mesmo, né? Um é liberdade, o outro é o controle. É basicamente isso. Na segunda-feira, a fatídica segunda-feira que nós ficamos sem WhatsApp, depois houve muitas brincadeiras das pessoas dizendo como vocês se sentiram um dia em Cuba.
Então, talvez essa realidade que você está nos trazendo, porque nós estamos aprendendo, né? E o intuito do Me Conta é levar informação de qualidade com pessoas que, assim como a doutora Flávia Ferronato, são pessoas estudiosas no assunto. É óbvio que cada um tem o seu ponto de vista baseado nos seus valores, né? E isso é importante, conforme eu disse agora há pouco, que a gente mantenha essa congruência para que nós não nos violentemos. Partindo dessa premissa, eu acho que ela é importante. O respeito é a base de tudo. Cada um tem direito. Eu defendo tanto a liberdade que eu acho que todo mundo tem direito de pensar e se posicionar da maneira que quiser. Essa questão de censurar a posição do outro é tudo menos ser alguém que pratique os valores de direita. Então, peraí, preciso te fazer uma pergunta. Isso é posicionamento de quem já fez terapia. Já fez terapia? Eu já fiz bastante, mas... Não, então, peraí. Eu peguei o gancho aqui, olha só. Ela já fez bastante terapia, mas eu adorei o que você falou. E eu quero dizer para você que, realmente, se você quer respeitar o ponto de vista das pessoas e você entende que essa liberdade de expressão se faz necessária, existe uma máxima que eu digo aqui. Querido, a sua verdade é a sua verdade. Quem preconiza que a verdade dele é a verdade universal, ela, em primeiro lugar, não está respeitando a liberdade de expressão do outro e ela está sendo uma pessoa totalmente imperativa. E em terapia nós aprendemos o que você falou. Você tem os seus valores, os seus princípios, o que você acredita e, além de tudo, você é uma mulher estudiosa. Está nos dando uma aula sobre esse cenário. O que você falou, o meu filho Bruno, ele sentava, mãe, vou te dar um pouquinho de aula de política. Eu falei, ok, porque quanto mais eu estudo, a gente percebe que pouco sabemos. E o que você disse, eu gostaria que você enfatizasse. Não existiu uma direita efetivamente no Brasil? Até o governo Bolsonaro, não. Efetivamente, não. A gente pode ter políticas econômicas, por exemplo, de direita. A favor da privatização, a favor de um menor controle estatal. Mas, como sociedade, a tendência sempre foi... O discurso da esquerda, ele é muito eleitoreiro, né? De você ter oportunidade para todo mundo, você ter uma sociedade onde todo mundo se dá bem, onde você não tem divisão de classes. Então, é um discurso muito eleitoreiro. E isso sempre foi usado. A gente tinha um governo, o Temer foi o que mais se aproximou de um governo de direita, mas era um governo de centro-direita, mas era centro. Hoje a gente tem com o Bolsonaro um governo de valores de direita, de valores conservadores, valores judaico-cristãos. Quer ver um valor que é muito forte para quem defende a pauta de direita, defende valores judaico-cristãos, e que muitas vezes não é praticado, que é a corrupção. Se você segue uma linha de retidão, uma linha uma linha religiosa mesmo, né, de controle de ação, de que você tem os 7 pecados capitais, por exemplo, você não pode roubar. Você não pode... Então, são valores... A partir do momento que uma pessoa que se diz de direita tenta assessorar alguém numa discussão ou se envolve em corrupção, ela está usando uma ideologia que ela não pratica. Outro dia me perguntaram, Ana, você é de direita ou de esquerda? Aí eu respondi algo que eu digo sempre, eu sou contra a corrupção. Isso para mim é sine qua non, para que nós possamos ter uma sociedade realmente estruturada e respeitada. Porque isso é um valor para a gente, mas, por exemplo, e eu não cabe aqui um julgamento, tá? Mas a esquerda, por exemplo, muitas vezes acha que você tirar o dinheiro do Estado para fazer um bem para a população, por mais que isso seja corrupção, é uma arma válida. Repete. Você tirar o dinheiro do Estado, dos cofres públicos, supostamente para fazer um bem à população, é uma arma válida. O que seria, então, do ponto de vista, uma corrupção passiva? Não, ela é uma corrupção ativa com
com um objetivo social que muitas vezes não é atingido. Por exemplo, você tem o desvio de dinheiro para ONGs, que a esquerda fez durante um bom tempo. Você sabe como é que funciona. Então, eles pegam o dinheiro do Estado, doam para ONGs que defendem determinados nichos sociais, por mais que esse dinheiro ele não pudesse ser utilizado para isso. Então, são os fins justificam os meios. Alguém de direita que realmente defende, que realmente aplica aquilo que defende, não faria isso. E essa, por exemplo, é a briga da Rouanet, da Lei Rouanet. A direita não aceita que você tire o dinheiro da população em geral para dar para determinados nichos, que socialmente são importantes. A esquerda acha que vale, porque aquele nicho é socialmente importante. E o que você acha? Eu acho que as pessoas que querem dinheiro público, elas têm que fazer por merecer. Eu acho que a gente não pode ter uma peça que custa 2, 3 milhões de reais, sair dos cofres públicos, ainda mais cobrando bilheteria sem poder. Então, o dinheiro público ele só vale ser usado em retorno para a população quando todos os personagens são beneficiados. Quando você beneficia determinado nicho, aí, por mais que não seja corrupção, para mim, não é o que eu defendo. Eu acho que dinheiro público é dinheiro público e tem que ser tratado para todos da mesma maneira. Mas olha que interessante, essa informação que você está trazendo, muitas vezes as pessoas não têm noção que esse dinheiro ele faz parte dos cofres públicos. Para você que está entrando, para onde eu olho? Para cá, olha lá, gente, aqui, nossa, essa equipe é 10, olha que nós estamos no estúdio, estou conversando com a doutora Flávia Ferronato, estamos falando sobre o que é direita e esquerda, muito legal para você que está entrando agora, me conta, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, na Rádio Trianon, e no Insta, @AnaPaulaAdami, TikTok, anapaula.adami. Estou aprendendo aqui um pouquinho mais, cada dia é um aprendizado para nós, para a equipe, para quem está nos ouvindo, e mandem as suas perguntas, né? Para que a gente, daqui a pouquinho, a doutora vai responder. Você se considera, Flávia, uma pessoa conservadora, liberal? Né? Porque nós vamos também falar sobre isso, conservadorismo, liberalismo, enfim, como você se definiria? Eu sou uma conservadora de meia tigela. Eu digo isso porque eu não tenho pilar religioso nenhum. Eu fui educada com valores morais dentro do cristianismo, valores judaico-cristãos, só que eu nunca frequentei igreja, por exemplo. Eu sou católica à distância, né? Mas os meus valores são os valores meus valores familiares são os valores que vêm de gerações. São valores arraigados de que não faça com você, não faça com o próximo o que não gostaria de fazer com você. São valores básicos de uma sociedade que eu entendo que tenha o respeito humano, né? Não roube se você não quer ser roubado, não ataque se você não quer ser atacado. Se você quer ser livre, você tem que respeitar a liberdade do outro. Vá até... você tem toda a liberdade de ser o que quiser, desde que você não atinja o outro. E é muito legal isso, porque quando eu caí de paraquedas nesse meio, eu me descobri conservadora, sem até a mínima ideia do que é conservador. Só que, assim, alguns grupos hoje, eles pegaram a palavra conservador e distorceram de maneira ideológica muito difícil de hoje você chegar e falar eu sou um conservador e não ser taxado como um comunista era taxado, né? Você fala eu sou conservadora, as pessoas saem correndo, ela é conservadora, ela não gosta de homossexual, ela não aceita o casamento, e não é nada disso. O conservador, ele tem como valor o respeito à família, né? Casamento entre homossexuais, em tese, as pessoas têm que aceitar. São pessoas que decidiram. Agora, você fazer uma ideologia de gênero na escola onde seu filho estuda, sem respeitar, sem você ter um controle daquilo que está sendo educado,
para uma criança, está sendo ensinado para uma criança, aí é uma outra questão. Isso não tem nada a ver com ser contra o homossexualismo. Tem a ver com o respeito aos seus valores familiares. Porque né? aí você, no caso, se o seu filho está em uma escola e ele acaba sendo incutido outras situações para ele da qual ele não está preparado. Você como advogada, você entende que isso é tolher a liberdade de uma criança? É tolher a infância dela. É você incutir valores nela onde ela não está preparada para receber. Porque se você está numa aula de ciências, numa aula de biologia, aprendendo natureza humana, por que aquilo que ele aprende na natureza humana, na aula de ciências, por exemplo, ele tem que entender diferente quando você discute a ideologia de gênero, por exemplo? Vai contra aquilo que ele mesmo está aprendendo. E isso na cabeça de uma criança dá um nó. E eu falo criança, não estou falando adolescente de 15, 16 anos que já tem contato com tudo isso e que aí você pode discutir. Eu estou falando de crianças de 8, 9 anos de idade que muitas vezes são obrigadas a discutir isso em sala de aula. Essas crianças, principalmente nos grandes centros, ela vê 2 homens se beijando no metrô ou 2 mulheres andando de mão dada e elas vêm com naturalidade. Mas isso não significa que elas precisam entender que o aparelho reprodutivo de um homem com homem também encaixa numa aula de ciências. Sim. Entendeu? Então, são... E aí, na hora que você fala, não, a ideologia de gênero não tem que chegar nas escolas, as crianças têm que ser crianças, aí você é taxado de homofóbico. E não é isso. Não tem nada a ver com isso. É só o respeito àquilo que você entende como tradicional, principalmente na educação, né? O que você entende por ser liberal? Você ser liberal é você, por exemplo, achar que tudo bem você falar de ideologia de gênero na escola para uma criança. Você... liberar o uso de drogas, você liberar as pessoas a serem felizes da maneira que elas quiserem, sem nenhum controle estatal mesmo. É liberar geral, né? É muito interessante, eu já passei, graças a Deus, meus 3 filhos já passaram pela fase da adolescência. Aliás, já tenho uma médica e um quase engenheiro, e agora o terceiro que está com 18 anos, mais a fase de adolescência. Eu quero deixar uma dica para você, pai e mãe, que estão com seus filhos aí na adolescência, e eu preconizo, eu bato nessa tecla, gente, não fica só no blá blá blá, falando o que tem que ser, o que deve fazer, ou tentando, desculpa o termo aqui, vomitar regras. Você precisa mostrar o que é certo no seu procedimento. Dá o exemplo. Dá o exemplo, não adianta, não é o status socioeconômico da pessoa, o nível intelectual, raça, credo, não é nada disso que vai te fazer melhor ou pior. É o que você faz no seu dia a dia. É isso, não é o que você defende, é o que você pratica. É o que você pratica. Então, e eu te conheço há muitos anos. Quero dizer que eu estou muito feliz. Aliás, sua mãe deve estar nos assistindo. Áurea Ferronato, uma das mulheres mais inteligentes com quem eu tenho o prazer de conviver. Um beijo para você. Eu te conheço há muitos anos e eu vejo que você realmente sempre defendeu o que você falou, sempre é condizente com a sua conduta. Você nunca demonstrou interesses políticos para mudar. Opa, pera um pouquinho só. Eu estou na direita, agora eu estou na esquerda. Isso é um pouco do centrão. O centrão rola isso porque a gente ouve. O centrão vai para a banda que está ganhando mais. É verdade isso? O centrão não tem ideologia. O centrão não tem valor. O centrão, o valor dele é ele mesmo. É basicamente isso. Por isso que eu falo, eu respeito muito quem tem valores de esquerda e entendo. E assim como eu respeito quem tem valor de direita. Eu não respeito quem não tem valor. Quem está em cima do muro? Não só em cima do muro, são pessoas que o interesse dela está acima de tudo. É o interesse da própria vida. E aí ela vai, né?
aqui está mais interessante, aqui tem um dinheirinho chinês, aqui tem um grupo não sei o quê, e aí você vai mudando completamente seu discurso. Se você pegar determinados políticos, a mudança de discurso que eles fazem, dependendo do contexto e da onde está vindo o dinheiro, porque você pode mudar de ideia. Sim, nós vamos mudar. Por exemplo, hoje, se eu tivesse solteira hoje, eu sou casada, muito bem casada, né? Meu marido merece um troféu, ele está comigo aí firme e forte, mas enfim, se hoje eu tivesse solteira, seriam outros critérios, com certeza. Nós vamos amadurecendo do que quando eu tinha 20 anos. Então, isso é algo muito interessante que você falou. Você pode mudar de opinião, ou você assistindo a uma aula, convivendo, você fala, puxa, eu tinha uma visão errônea dessa situação e você pode mudar, mas isso que você falou Você pode amadurecer. Você pode amadurecer. Mas mudar por interesse nunca. Nunca. É de quem realmente não tem valor. Tem pergunta do WhatsApp. Vou chamar a pergunta aqui, vamos lá? Boa noite, Ana. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite a todos do programa Me Conta. Meu nome é Marcelo, sou do Jabaquara. Queria fazer uma pergunta para a doutora Flávia, se ela vai ser candidata a algum cargo letivo em 2022. Boa noite para todos. Aí, doutora. Marcelo, não serei candidata. Eu brinco que eu não sou nem candidata a síndica do meu prédio. Nunca vislumbrei. Eu tenho recebido bastante convite, mas eu nunca vislumbrei, Ana, ser candidata a nada. Mesmo porque eu acho que eu não tenho estômago para tanta negociata assim, que acontece. E eu tenho filhas pequenas. Eu acho que elas acabariam até correndo um risco, porque eu sou tão certinha que o fato de eu não ceder poderia colocá-las em risco. Porque eu ia ser trucidada, assim, porque eu realmente, meus valores são inegociáveis. Olha, eu acho que daqui a alguns anos, não muitos longos anos, a doutora, como é o nome do nosso ouvinte que acabou de fazer a pergunta? Marcelo, eu acho, não vamos desistir. Eu acho que daqui a alguns anos ela aceita essa... Não, eu na verdade, Marcelo, só para não falar, eu sempre neguei, sempre falei que eu não seria candidata. Talvez no futuro, eu nunca falo nunca, mas, por exemplo, eu sempre falei que eu não ia ser candidata a nada. Hoje eu acabei de receber um convite que eu fui obrigada a aceitar. Foi aquele convite, assim... Não foi o meu, viu? Não é o convite daqui hoje, não. Foi um convite, assim, que por livre e espontânea pressão, Flávia, ou você aceita ou tem 60 pessoas na chapa que a chapa não vai sair porque você tem que estar, que é candidata à OAB, de São Paulo, você muito provavelmente candidata a suplente de conselheira, mas só por uma questão de que querem levar a marca nessa chapa, e eu entendo perfeitamente que quando a gente pode agregar, eu estou agregando a chapa, mas eu não quero ser política, Pensa que você Tentei negar o máximo. Pensa que você está agregando valor. Você está agregando valor. Eu estou me deixando... Você sabe como é que funciona. A gente está numa guerra, a OAB em São Paulo... na verdade, é um cargo para a OAB federal, né, eleito por São Paulo, que a gente precisa... como advogados, mudar o comando da OAB, e para isso você precisa fazer algumas movimentações. Como eu tenho um engajamento muito grande em rede social, então é como se fosse uma grife, né? Então, falei, não, tá bom, se é para o bem da OAB e isso vai impactar também na realidade política do Brasil, eu aceito e fico muito feliz, porque é uma mulher... Mas nunca foi meu objetivo. É uma mulher, e nós temos poucas mulheres nas lideranças, isso é fato. Isso não é estatístico, né? As mulheres, em sua maioria, precisam realmente vir e se envolverem. É muito bom que você, Flávia, esteja vindo. Você sabe que eu sou uma grande lutadora, né, para que as mulheres... A gente tem que dar o exemplo, né, foi onde eu comecei, no meu movimento no Pinheiros Rosa, trazendo as mulheres, porque é chocante. Chega a ser 20%, acho que nem passa... Isso em movimento clubístico chega a ser até inferior a 20%. Eu não sei na realidade da OAB como está hoje. Hoje você tem um número mínimo, se eu não me engano, 30% de vagas têm que ser ocupadas por mulheres na próxima eleição. Eu sou super contra.
Se você me perguntar, eu sou muito contra essa questão de cotas, essa questão de vagas, tal. Tanto é que eu tenho que aceitar o convite porque também precisava ser mulher. E as mulheres não querem se envolver. E no final eles vão catando aqui, mulher ali, para poder ocupar vaga. E não é assim que faz política. Política você faz com quem realmente tem interesse. Né? Eu, se pudesse, eu negaria, sim, com todas as minhas forças, inclusive por questões de tempo, eu não consegui, eu nunca entro para não me dedicar. Então, não caberia na minha agenda, mas por ser mulher, por ter que preencher cota, esse tipo de coisa, fui obrigada a aceitar. Emerson Grigoletti está me devendo uma, que ele que me ligou, ele falou, eu sei que você não vai aceitar, mas seu nome já está lá. Explicando um pouquinho mais para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, quando se fala da interferência do Estado na economia, isso você frisou logo no começo do programa? Estado mais pesado, Estado menor. Como você explicaria para as pessoas esses conceitos? Novamente, quando você citou rapidamente, para quem não está entrando agora, estou conversando com a doutora Flávia Ferronato, ela está nos explicando um pouquinho sobre os conceitos de direita e de esquerda. O Estado mais pesado é o Estado intervindo na economia de maneira absoluta, ou quase absoluta. Por exemplo, o Estado pesado é você ter uma intervenção, por exemplo, hoje, nos preços da Petrobras. E isso desequilibraria financeiramente a Petrobras em benefício da gasolina mais barata para o povo. Existem outros mecanismos que podem ser usados, inclusive que estão sendo estudados pelo atual governo e que não foi pensado pelos governos anteriores porque eles interviam. Quando você fala da Petrobras, porque ela é uma estatal. Ela não é, ela é uma empresa mista. O governo tem uma parte da Petrobras, mas ela tem os acionistas. Na hora que você intervém no valor da gasolina, intervém na Petrobras, você prejudica esses acionistas que investiram na sua empresa acreditando que ela fosse lucrativa. É uma dinâmica muito difícil. Os liberais, né, como é o caso do Paulo Guedes, eles entendem que quanto menos estatais, melhor. Paulo Guedes é liberal. O Paulo Guedes é liberal economicamente. Ele é a essência do liberalismo econômico. A esquerda, o comunismo, entende que todas as empresas têm que ser de controle estatal. É basicamente o que acontece em Cuba, ou aconteceu em Cuba. Agora, em Cuba, com a abertura econômica de alguns anos para cá, existem algumas empresas privadas, mas durante um bom tempo, o governo cuidava de tudo em Cuba. É basicamente na Coreia do Norte. Coreia do Norte, o governo cuida de tudo. E todo mundo passa fome. Eu entendi. Então, quando você falou nós usamos a palavra liberalismo em dois momentos aqui da nossa entrevista, só para fazer rapidamente. Você falou do liberalismo no quesito do cuidado para que não se torne libertinagem. Vamos organizar. No quesito social e no quesito econômico. Agora nós estamos trazendo o liberalismo no quesito econômico, em que ele está mais, são valores mais relacionados à direita. O liberal, ele é de direita. Não necessariamente, por exemplo, o MBL, que é um movimento ou o próprio Partido Novo, que é um movimento contrário ao presidente Bolsonaro, eles são liberais. Eles são essência de liberal econômico. E são contra o governo Bolsonaro, mas também são contra a esquerda. Para eles, quanto menor o Estado, melhor. E muitas vezes eles cobram do Paulo Guedes, quanto menor o Estado, melhor. Mas não é normalmente o que é possível fazer com o Congresso que a gente tem, porque a equação é muito complexa. Quanto aprendizado, não é? Mas agora eu quero aproveitar e falar para vocês mais uma coisa de quando eu era criança. Quando eu era atleta de alto rendimento e eu convivia com diversos povos. Teve uma situação que chegou a ser chocante para mim. Nós tivemos um intercâmbio com as russas. E quando elas chegaram no clube, elas ficavam passando a mão no papel higiênico. E aquele papel higiênico é engraçado, né? Você que está nos ouvindo, e eu estou falando de um papel higiênico
para uma atleta em nível internacional. Então ela pegou aquele papel higiênico, ela passava a mão e elas falavam em russo, eu não entendia nada. E, enfim, mas elas estavam elogiando e vendo aquilo. Obviamente que depois, toda a curiosidade e as atletas falam um pouquinho aqui de português, espanhol, inglês, nós conseguimos entender o que acontecia, que lá elas não tinham a opção, as famílias não tinham a opção de comprar o papel higiênico que eles queriam. Eu fiquei assim, porque não é que me contaram, que eu via, né? Eu observava. Era na época da União Soviética. Era na época da União Soviética. Isso faz 30 e tralalá anos, né? Digamos assim. Então, foi chocante. Então, conforme eu disse, eram atletas admiráveis, povos com uma dedicação e, enfim, estudos e tecnologia, tudo que eles tinham e um sofrimento. Era muito... eram extremos. Ao mesmo tempo que eram campeões olímpicos, eles se deslumbravam com papel higiênico. As pessoas defendem muito coisas que elas não conhecem na realidade. Então, e essa preocupação, elas defendem um discurso e que elas não aguentariam viver na prática. Por isso que nas redes sociais você vê o pessoal defendendo o PT, reclamando do governo Bolsonaro e falando que vai sair do país, mas eles nunca vão para Cuba. Percebe? Eles vão para países capitalistas, por mais que eles defendam a intervenção do Estado. O pessoal gosta muito de ir para a França. Quem não gosta, né? Porque a França é um país mais socialista, né? Não é um país socialista, mas eles têm o lado social, assim como a Alemanha, mais que coadiz com o discurso que a esquerda pretende adotar e que nem sempre dá certo. É interessante que ontem eu estava numa reunião, eu estava lá num space no Twitter, de um grupo de petistas. E num determinado momento eles estavam discutindo como eles iam fazer para coordenar a eleição do Lula, e eles falaram, olha, uma pergunta que sempre é feita para a gente que a gente não sabe responder o PT sempre fala que a classe trabalhadora evoluiu economicamente, que tem férias e que vai poder viajar, que nunca se usou tanto avião, mas não é que a gente é contra isso? A gente não é contra essa exploração econômica, a gente não é contra o capital. Nem eles conseguem. Eles defendem uma coisa e, na prática, quando tem o dinheiro, eles vão lá e vão de avião, vão tirar férias, é complexo, né? Vamos para o Giro de Notícias com Luiz Lima. Vamos lá, Luiz Lima. Oi, Ana. Tudo bom, doutora? Prazer em conhecê-la. Prazer, Luiz. Ana, no outro programa, lembra que eu falei do Rock in Rio? Sim. Que eles já tinham fechado tudo. Eles colocaram hoje, postaram no Instagram deles, que eles vão abrir mais um line-up. Então, ou seja, no palco mundo vão vir mais artistas gringos. Então, será que a Lady Gaga vem ou não? O que você acha, Flávia? Ou você acha que a Lady uma banda Gaga de vem? rock, né? Eu nem sei, olha, eu tô tão por fora do Rock in Rio. Tem muita gente... Foi vendida em 7 minutos. Eu fiquei minutos. A crise econômica sumiu no Rock in Rio, né? Foi uma discussão que todo mundo falou, Ana, porque as pessoas estão reclamando que estão sem dinheiro, mas em 7 minutos, R$500 cada convite. Isso foi uma discussão. E será que foi vendido só para o público brasileiro? Porque se a gente converter em dólar... É barato, né? Eles abrem para o estrangeiro, mas geralmente não vem porque tem o Rock in Rio Lisboa, né? Então todo mundo que é da Europa acaba indo para o Lisboa. Então vamos aguardar, né? Eles têm 1.700.000 seguidores e tá uma hora a olha para saber. Muitas pessoas criticam o Rock in Rio também porque na primeira edição ele foi um festival mais voltado pro rock. Então a galera que gosta de rock mesmo, Iron Maiden, todos esses, eles só dedicam um dia ao rock mesmo. E depois é o pop, enfim. Agora virou... Eles, né, ampliaram. Agora uma dica gastronômica. Sabe ali na Faria Lima, quando tinha aquele café, o Otávio? Nossa, Foi um endereço famoso ali, né? E ele pertenceu ao ex-governador Orestes Quercia, ali da família. Quando ele faleceu, eles
fecharam lá o estabelecimento. Agora quem vai cuidar de lá é o Jacan, o chefe Jacan, e ele vai fazer um boteco lá no espaço. É uma novidade bacana. Quem sabe nós vamos gravar um programa. Não é? Vamos lá gravar um programa. Então ele está preparando todo um cardápio. Essa parte eu entendo. Flávia, eu vou te convidar. E aí, calma, ainda vou te convidar para vir a um programa aqui e vou trazer uma pessoa de esquerda. Totalmente de esquerda. Topa? Vamos em frente? Então tá bom. Vai ser um debate caloroso. O César Tralli ficou à frente 10 anos do SPTV. Agora eles fizeram uma modificação lá, porque a Maju vai sair do jornal hoje e vai pro Fantástico. E hoje o César Tralli fez essa transição. Vamos ver como que vai acontecer, né? O César e ela também é muito inteligente. Ela também. Né? Então ela tá indo para lá e o Schmidt tá indo pro Big Brother. Vamos ver o que vai acontecer. Porque o Schmidt indo pro Big Brother vai para aquela linha mais jornalística que o Bial fazia, né? Que é diferente do Thiago Leifert, que fazia uma coisa mais entretenimento. Será que ele vai se dar bem no Big Brother? Então, eu acho que sim, porque muita gente gosta dessa linha do Bial, né? Que era uma coisa mais jornalística e o Schmidt tem essa coisa mais... Não que o Thiago fosse ruim, enfim, mas o Thiago já ganhou bastante dinheiro, agora ele tá podendo... Ano sabático. Né? Sair, aproveitar a filha que nasceu, curtir a vida. Porque também passa essa fase dos filhos menores, nós sabemos, dá trabalho, mas passa rápido. Voa, né? E aí a pessoa fica só no trabalho, e acaba... Quando olha, a criança já tá grande. Então acho que foi um tempo bom para ele falar, chega, deixa eu curtir minha família. E, enfim, aí vamos aguardar para ver como que vai ser conduzido toda essa modificação na Globo. O que mudou na sua vida quando você se envolveu na política? Vixe... mudou tudo. Eu praticamente... Não abandonei minha carreira, mas acabei me vendo... sendo jornalista, virando jornalista, tendo hoje um canal no YouTube que tem quase 200 mil visualizações diárias, sendo reconhecida na padaria ou até na rua, tudo porque um dia eu resolvi me envolver numa briga de Twitter que nem era minha briga. É muito... Assim, é muito louco. Parece que eu fui pega lá falando, é você que vai pro fogo e me jogaram. Foi do nada planejado. Mas você foi forjada pra segurar a bronca? Eu falo que eu acabei me dando bem porque eu tenho um lado de inteligência emocional que me faz não sair do prumo em brigas, por exemplo. E, aliás, a minha briga foi porque eu não saí do prumo. Eu consegui desconcertar o presidente da ordem porque ele me atacava e eu não atacava. E eu pegava ele pelas palavras, que foi quando ele me xingou. Ele te xingou do quê? De filha da puta. Que meigo. Na verdade, ele na verdade me chamou de garota de programa. E aí eu acabei respondendo no final da briga, eu falei, bom, se pra você advogada é puta, porque ele não imaginava que ele estava falando com uma advogada, então muito prazer. E ainda eu falei, mas algum preconceito com garotas de programa? Peraí, não é você que defende que todo mundo tem... Qual é esse preconceito, né? Qual é o preconceito com as mulheres? Porque a mulher não pode... Tudo porque eu falei uma verdade, eu falei que ele era filho de um guerrilheiro. E ele é filho, infelizmente, falecido, mas que pertencia a uma guerrilha. Eu não falei nenhuma mentira, mas ele se sentiu ofendido. E aí que a gente pega, né? É no nervoso que as pessoas mostram o que elas são de verdade. E aí ele despejou lá tudo que ele luta contra. E se arrependeu e apagou. Só que foi tarde demais. O print é eterno. Pois é, pessoal. Então aí nós voltamos para o que nós falamos. O discurso condiz com o que a pessoa é? Condiz com os atos da pessoa? É isso. É você defender aquilo que você realmente pratica. E isso é o que eu sou e não tem jeito. Talvez eu tenha me dado bem, porque até nos momentos de tensão eu continuei tendo os meus valores. Porque para mim é arraigado mesmo, né? Eu não consigo ser diferente. Já tentei. Seria muito mais fácil, né? Você conseguir aqui, ali, mas eu não consigo. Mas quem disse que seria fácil? Nós viemos a passeio
Ou não? Porque falam pra mim, Ana, você não para de trabalhar? Meus amores, eu não vim a passeio. Eu vim para realizar. E eu quero deixar um legado para levar esperança para você que está aqui nos ouvindo, informação de qualidade, porque a desinformação mata, não é, Flávia? A questão da desinformação dá um programa também. A gente pode discutir isso. O que é desinformação para você? O que é fake news para você? Quem que comanda o que é verdade e o que é mentira no mundo? Porque o que eu falo é mentira e o que você fala é verdade. Quem que é o juiz disso? Então, é muito... Quando você coloca que... O direito de alguém falar que o que você está falando é mentira e te processando e penalizando por isso, e sendo que você não pode recorrer e falar, não, isso que eu estou falando não é mentira, isso é um controle social. E você está sofrendo isso atualmente? Eu não sofro porque normalmente as minhas opiniões, eu sempre deixo claro que são opiniões pessoais, não são notícias e todas as notícias que eu dou, por exemplo, no programa, elas são notícias conhecidas que a gente comenta. Eu não me intrometo em áreas que eu não domino. Por exemplo, não me pergunte de vacina, não me pergunte de tratamento, de Covid. Agora, me pergunte sobre autonomia médica, porque isso faz parte da área que eu domino. A autonomia médica tem que ser respeitada. Ninguém é maior do que um médico e um paciente para decidir o que eles querem fazer da vida daquele paciente, o que a família entende que é o melhor para a vida daquele paciente. Estado nenhum pode se intrometer naquilo que aquele paciente decidiu tomar. Porque a partir do momento em que, na sua visão e na sua concepção, o Estado, ele toma esse poder, ele tira a liberdade. Ele é um controle social. E essas métricas são determinadas por seres humanos. E que muitas vezes querem te dominar ao invés de fazer um bem para o coletivo. Sabe que eu quero fazer um dia uma live sobre dominação social. É algo que eu me preocupo muito. E para você que está aqui me ouvindo sobre dominação social, vocês, aquela pessoa que não está sempre em cima do muro, não decide nem para cá, nem para lá. Eu não vou me expor, eu não vou falar nada. Você não é respeitado se você é assim, meu querido. Você não será respeitado. Porque a partir do momento que você tem um ponto de vista, mas não significa que você tenha que pensar da minha maneira ou que ele tenha que pensar, cada um à sua maneira, nós estamos trabalhando o respeito ao próximo. Então, ficam aqui os pilares do Me Conta. Quando você me perguntou, informação de qualidade para nós é a informação com profissionais competentes como você, que trazem a sua ideia e cabe ao nosso público absorver e entender e refletirem sobre essas informações e o que é importante para eles, o que não é, dentro de um ambiente saudável. Eu sou muito contrária ao que eles chamam de influenciador digital. Ninguém pode ter a capacidade de influenciar o outro a pensar diferente do que ele pensa. Ele tem que levar a pessoa a pensar e chegar à sua própria conclusão. E nunca entregar a ele ou exigir dele que ele pense como você. Mas essa é a premissa da dialética. Isso é o bonito da dialética. Isso é o bonito do debate. É você construir cada um individualismo. Quando você defende a liberdade, quando você defende a individualidade, você defende que aquele indivíduo, por mais que ele pense muito diferente de você, é uma construção que ele próprio fez. E não que o Estado ou que alguém pôs a ele pensar daquela maneira. Você vai precisar voltar, Flávia. Aliás, eu quero dar para você de presente a máscara do Me Conta. Muito obrigada. É um grande prazer tê-la aqui hoje. Nós vamos deixar agora 1 minuto de mensagem. Nós já estamos... O programa chegando ao final. Fluiu muito rápido, aprendemos muito. Luiz, a sua mensagem para a galera. Eu acho que é muito válido, né? A gente está debatendo política, né? Política é vida. Então, o que vocês falaram, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar, se é de direita, de esquerda, enfim, o debate saudável. E as pessoas, acho que a melhor arma também das pessoas é votar.
E votem direito, pelo amor de Deus, né? É isso. Votem direito. Ele não tá falando votem na direita. Não, votem eu tô direito. falando, cada um tem o direito de votar em quem quer, mas eu acho que... Votem consciente. Consciente, sabendo no que você tá... Escolha seu candidato, pesquise a vida, pesquise o que eles fazem da vida pessoal deles e não só no discurso. Parem de acreditar eles realmente em fazem, discurso. né? Porque assim, infelizmente a gente tem um sistema ainda no Brasil que é bem tenso na política. Então, a gente que vai mudar isso. Exatamente. Né? Deixe sua mensagem, Flávia. Eu queria agradecer o convite. Ana, pode me convidar. Sempre que eu puder, eu venho. Quem puder acompanhar, eu tenho um programa no YouTube, no Nada Que Calar. Todos os dias, às 8 da manhã, às 4:30 da tarde, no canal Nada Que Calar no YouTube. Nós vamos finalizar com a máscara, se você puder abrir a sua máscara. Claro. E antes disso, eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem. Meus queridos, pensem, reflitam, não acreditem em tudo que vocês leiam ou ouçam. Prestem atenção. Veja se isso está baseado com os valores de vocês, éticos e morais. Não se violente. Eu quero deixar um beijo e dizer que às segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, na Rádio Trianon, no @AnaPaulaAdami, no Insta, no TikTok, @anapaula.adami, nós estamos juntos. Vamos finalizando aqui. Um beijo para vocês com a máscara do Me Conta e fiquem com Deus.